Academia de futebol ao vivo, com dor no coração, falo isso, hein? Com dor no coração. Minha avó ia ficar triste com isso, mas saiu bem agora, hein? Olha, Academia de futebol ao vivo com o Silvestre, notícias do Palmeiras que pega o Bahia no sábado e o desgaste dos jogadores parece que foi sério, né, Silvestre? Mexeu até com os planos do Abel Ferreira. Conta isso pra gente. Fala, querida, tudo bem, Michele? Uma saudação especial para Rosa e Rosinha, Celso e Garrafa, que satisfação! E aquele abraço para quem nos acompanha aqui no Gazeta Esportiva. Palmeiras encerrou a preparação não, o treinamento desta tarde, agorinha aqui na Academia de Futebol. O excesso de jogos, excesso de casos de Covid. Na verdade, todo mundo já está liberado, tirando o Abel, que continua em isolamento. A novidade hoje foi o Marcos Rocha, trabalhando normalmente. Era o último jogador ainda de quarentena. Ontem ele já havia trabalhado normalmente, hoje de novo repetiu a dose. Deve ficar à disposição para o jogo de sábado. Luiz Adriano, que retorna de lesão muscular na coxa, está na transição, trabalhando ora na academia, ora no campo. Para jogo, somente daqui a uma semana, então ele não deve ficar pronto para ajudar no compromisso do final de semana pelo Campeonato Brasileiro. E aqui a questão é a seguinte: poupar ou não poupar? É muito possível que o Abel Ferreira não poupe jogadores para o jogo contra o Bahia, porque o Palmeiras ainda tem chances razoáveis no Campeonato Brasileiro. Está brigando nas três frentes: Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Mas a rapaziada aqui dentro está dando uma aliviada. Os treinamentos que antes eram muito intensos, ritmo de jogo mesmo, coisa pegada, estão dando uma aliviada justamente para o time não abrir o bico, né? Tem uma sequência de jogos impressionante até a virada do ano, que eu vou falar para vocês na minha segunda participação. Lembrando que para o jogo contra o Bahia, 2 caras estão de fora, o Lucas Lima e o Zé Rafael suspensos. Tá certo, Alexandre Silvestre. E aí, poupar ou não poupar? Eu acho que tem que ter muita sensibilidade o Palmeiras, sabe? Hoje eu vejo, embora o Palmeiras esteja vivo na disputa do Campeonato Brasileiro, prioridade para mim parece Copa do Brasil e Libertadores da América. Então, se você tem jogadores que estão desgastados, que não estão rendendo aquilo que se espera, poupa. Sabe, dá uma poupadinha para o jogo decisivo contra o Libertad, que não está garantido. O Palmeiras é favorito, mas aí também o Flamengo era favorito contra o Racing, então você tem que tomar todo cuidado. Então você não pode correr risco de uma competição como a Libertadores América, que é a menina dos olhos do palmeirense, porque o palmeirense, o que ele tem na cabeça? Mundial. O Mundial é para o Palmeiras como a Libertadores era para o Corinthians até 2012. É verdade. Timão, assim, não tem estádio, não tem Libertadores, aquela coisa toda, e o que pega no palmeirense é a história do Mundial, que não tem Mundial. Então tem a Libertadores para ir para o Mundial. Sabe aquela história, Michele, de querer abraçar o mundo? Não dá para abraçar o mundo. O Palmeiras não alarda aí pelos 4 cantos que tem um bom elenco. Então segura o que tem de melhor para jogar com o Libertad. O brasileiro, eu, diferentemente do Celso, disse ontem no Gazeta, entendo que o Palmeiras briga por vaga no G4. Matematicamente, ele tem condição de chegar ao título, mas para mim, eu continuo com a minha ideia, é uma ideia, né? Não é uma certeza, né? Uma ideia, uma avaliação. Eu entendo que o campeão sai de Flamengo ou São Paulo e o Palmeiras está no bololô ali para brigar por vaga direta para a Libertadores. Então, prioridade, Copa do Brasil e também Libertadores. Com esse negócio que o Celso falou aí de obsessão, é uma obsessão mesmo. Vai com o que tem de melhor na terça-feira e dá aquela mesclada aí para depois não ficar reclamando, os caras estão cansados, que não sei o quê. Porque aí se ganha, ninguém vai falar de cansaço, né? Alexandre Silvestre, de volta lá da frente da Academia de Futebol. Apesar do desgaste dos jogadores, o calendário do Palmeiras não perdoa, né, Silva? É um jogo decisivo atrás do outro. É isso aí, Michele, por isso eu tenho uma colinha especial, porque de cabeça não vai dar. Serão 6 jogos até a virada do ano. Ou seja, 6 jogos em 19 dias, dá mais ou menos um jogo a cada 3 dias. Antes disso, queria só avisar o Garrafa, que ele está ironizando um pouquinho essa história do Palmeiras, cansaço, vale para todo mundo. O Palmeiras teve 22 casos de Covid-19 aqui. E dessa vez, uma opinião minha bem pontual, não é desculpinha não, porque os jogadores cumpriram quarentena, fizeram tudo certinho, só que alguns deles não conseguiram voltar fisicamente 100% inteiros. O Rafael Veiga
confessou isso ao vivo no Mesa Redonda, em entrevista que a gente colocou no domingo passado, dizendo que às vezes puxa o ar e não vem. Então são sequelas daqueles jogadores que sentiram mais a doença. Então por isso o técnico vai dar uma poupada nos treinos e talvez não poupe ainda nos jogos do Campeonato Brasileiro. Sequência de jogos do Verdão até o final do ano. Vamos lá então. Sábado é o Bahia em casa aqui no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. Na terça-feira, o jogo da volta da Libertadores no Allianz Parque. Dia 19, Internacional fora pelo Campeonato Brasileiro. Dia 23, Copa do Brasil contra o América no Allianz Parque, primeiro jogo da semifinal. Dia 27, Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro em casa. E no dia 30, valendo a vaga para a final da Copa do Brasil, o jogo da volta contra o América, lá em Minas, Michele. Tá certo? Muito bem, Alexandre Silvestre. É isso, Celcinho? Eu concordo com o Silvestre. A gente já conversou sobre isso, sobre o tema, né? A sequência do Palmeiras é complicado, como para qualquer outro clube. O lance da Covid realmente traz efeitos. Né? O Rafael Veiga, eu pego essa frase do Rafael Veiga, a dificuldade em meio atleta, mas afeta o pulmão. Isso traz cansaço. Foram muitos jogadores. O Palmeiras tem um elenco para isso. Tem que pensar em priorizar mesmo agora. Apesar de ter como referência o Jorge Jesus, ganhou tudo no ano passado, mas era uma outra circunstância. A gente vê o Diniz aí também, tá botando o time de força máxima o tempo todo. Né? Agora só tem o Campeonato Brasileiro, mas enfim. Então, poupar faz parte do processo. Você tem que avaliar quem está muito cansado. E hoje você tem tecnologia, você tem a fisiologia, que é muito avançada e pode detectar qual a possibilidade de lesão se você insistir com o jogador. E de repente também o atleta não vai conseguir render os 90% por estafa, enfim. Poupar faz parte do jogo. Faz, principalmente quando o clube tem um elenco como tem o Palmeiras, que é um elenco farto de jogadores, não é? E o Alexandre Silvestre, não há ironia nenhuma, Silvestre, quanto ao fato do cansaço. Eu expliquei ontem para o senhor, mas vou explicar novamente hoje. Tipo, quando ganha, o que acontece é o seguinte, o que acontece é o seguinte, que os jogadores estão cansados, que a Covid acometeu mais de 20 jogadores, 19 jogadores lá do Palmeiras, isso é fato, ninguém tira. E claro que há um reflexo. Só que o reflexo só foi colocado, externado publicamente a hora que perdeu. Quando eu vi que o Palmeiras cometeu erros contra o Libertad, contra o fraco Libertad. Não estou subestimando o cansaço, não estou subestimando a doença que não é uma gripezinha, que ela realmente existe, ela deixa sequela sim. Mas aí quando você perde, e eu vou fazer a análise tática do que foi aquele jogo, não dá para jogar, descarregar em cima do cansaço, é só isso, não há nenhum tipo de ironia não. Acho que os jogadores estão cansados sim, o Palmeiras cometeu equívocos e vai se recuperar e tem chance de se classificar terça-feira.